Escusas absolutórias para a sua prova da OAB. Você conhece esse tema importante de direito penal para resolver questõezinhas concretas na nossa prova da OAB? Vamos nesse vídeo rápido, direto e objetivo, resolver os problemas sobre as famosas escusas absolutórias e entender quais são os detalhes que a gente tem que ter atenção para acertar esse tipo de questão na nossa prova. Mas primeiro, você vai curtir aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, você ativa aquele sininho para ser notificado de vídeos como esse, rápidos, diretos e objetivos do nosso direito penal, e sigam as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo do nosso direito penal descomplicado, simples, direto e objetivo. E hoje eu trago para vocês um tema muito famoso, muito badalado na nossa prova, que é o tema ligado a determinados crimes que não poderão sofrer punição quando praticados por determinadas pessoas, e isso resume o que a gente chama de escusas absolutórias. Olhando para o nome, a gente já consegue perceber que é escusa, desculpar e, portanto, não punir, absolutória, que terá como consequência absolver o agente daquele crime praticado. E aí, muita gente fica perguntando, mas qual é a natureza... Não, gente, não é essa a natureza. A natureza jurídica das escusas absolutórias. Elas são tratadas como causas pessoais de isenção da pena. E aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque o nome já está dizendo, causa pessoal que vai isentar de pena apenas aquele sujeito que tiver as características para a prática daqueles crimes, para que então não responda por eles. E a gente vai ver que isso vai trazer algumas consequências muito interessantes. Na verdade, as escusas absolutórias vêm para se aplicarem em crimes patrimoniais não violentos praticados por determinadas pessoas contra outras pessoas. E aí, isso está escrito lá no artigo 181 do nosso Código Penal, dizendo que é isento de pena, então é uma causa pessoal de isenção de pena, quando os crimes daquele título do nosso Código Penal, que trata dos crimes patrimoniais, forem praticados contra ascendente ou descendente, mutuamente, ascendente e descendente, ou cônjuge na constância do casamento. Sim, na constância do casamento. Mas lembrando, e aqui já é a primeira dica importante, que as escusas absolutórias se aplicam também nas hipóteses de união estável, não precisa ser o casamento formal, porque nós estamos falando de uma norma benéfica que vai isentar de pena, e por isso, em razão da famosa analogia em bonum partem, é possível estender a aplicação para as hipóteses de união estável, não necessariamente o cônjuge formal daquele casamento tradicional. Então, atenção, porque isso é uma famosa pegadinha! Olha ele aí de novo com a gente. Muito bem, mas quando a gente fala das escusas absolutórias, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns detalhes. Porque esse instituto vai gerar isenção de pena, vai gerar absolvição, quando você tem ascendente e descendente praticando o crime um contra o outro, então pode ser o pai praticando o crime contra o filho praticando o crime contra o pai. Você pode ter o cônjuge praticando o crime um contra o outro na constância do casamento ou dessa relação, dessa união, mas temos alguns detalhes que merecem muita atenção. Vejam, temas de prova, porque se referem ao que está previsto no artigo 183 do nosso Código Penal. O artigo 183, na verdade, traz hipóteses onde não é possível se aplicar a escusa absolutória. Então, ele vai trazer as exclusões da aplicação das escusas. E é exatamente aí que o examinador gosta de pregar umas peças na gente. Não é esse tipo de peça, mas para pegar a gente de jeito ali e tentar enganar a gente com as famosas pegadinhas. Ele de novo aqui. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 183 do Código Penal, porque ele vai apontar quando você não pode usar a escusa absolutória. Então ele vai dizer, olha, você não pode aplicar a escusa absolutória quando a gente fala em crime de roubo, extorsão ou outros crimes com violência e grave ameaça, ao estranho que participa do crime, vamos explicar isso já, e também, e aqui talvez a mais importante das pegadinhas, quando a vítima tiver 60 anos ou mais. Então, fica muito simples, né? Quando a gente fala de crime com violência ou grave ameaça, então roubo, extorsão, esse não tem como aplicar a escusa absolutória. Se aparecer isso na sua prova, você não pode dizer que há isenção de pena, mesmo sendo praticado como um crime patrimonial, contra ascendente, descendente, enfim. Na verdade, se tiver violência, esquece. Outro
Outro ponto, a lei fala não aplicar ao estranho que comete crime. Quem seria esse estranho? Não é o doutor estranho. Estamos falando do partícipe, do coautor, aquele que colabora, que ajuda. Então, lembrando do concurso de pessoas, pode ter um acordo de vontades, um liame subjetivo, eles combinam e você tem lá o filho com um amigo indo lá subtrair a grana do pai ou da mãe porque quer fazer uma viagem, porque quer comprar droga, porque quer fazer qualquer coisa. Um bem, um furto. Esse filho vai ter que ser absolvido e estará isento de pena em razão da escusa absolutória. Mas esse tal estranho, não é esse estranho. O partícipe, o coautor, ele não vai ser beneficiado por esse instituto. E assim, isso já apareceu na nossa prova. Então, mais uma vez, atenção, porque o terceiro que colabora, que contribui para aquele autor lá, executor, que vai praticar o crime contra o ascendente, descendente ou contra o cônjuge, né, o marido, a mulher, a esposa, o marido, certo? Esse que ajuda, que vai colaborar, ele não será beneficiado pelo instituto. E por fim, talvez o ponto aí mais delicado, muita atenção e muito cuidado, porque não se aplica a escusa absolutória quando a vítima tem 60 anos ou mais. Tá, exagerou um pouquinho aqui, mas 60 anos ou mais é um idoso. Então a ideia aqui é de proteger aquele indivíduo que já tem uma idade mais avançada, para que ele, sendo vítima do crime patrimonial, você não tenha que isentar de pena e absolver o seu ascendente ou descendente ou cônjuge que praticou essa conduta. Ascendente é mais difícil nesse nível de idade, mas pense na conduta do filho contra o pai. Isso é uma clássica, não tem como eu não chamar ele de novo aqui, né? Uma clássica pegadinha do malandro, porque o examinador já usou isso na prova. Fala do filho praticando furto contra o pai e, na questão, fala que o pai tem 62 anos, 63 anos, 70 anos, 60 anos ou mais. E aí, a pegadinha é que vai ter lá a opção de marcar que é escusa absolutória, que está isento de pena, porque é um crime patrimonial, não violento, praticado contra o ascendente. Mas se o ascendente tiver 60 anos ou mais, não se aplica a escusa absolutória. E o cara vai responder normalmente pelo crime patrimonial não violento praticado. Bacana! Tema muito cobrado, ele cai muito, mas agora você pode comemorar! É tema para você acertar, detonar e, obviamente, ó, pegar a sua carteira do OAB na sequência da prova. E se você fizer a segunda fase em Direito Penal, melhor ainda. Beleza? Maravilha! Tema resolvido pra gente. Escusas absolutórias estão no papo. Valeu!